eu vou ser claro aqui, mas Apocalipse 19, 6 a 8, Apocalipse 19, 6 a 8, fala o seguinte: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aqui a Igreja de Cristo é descrita como a noiva vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. E quando nós chegamos no versículo 14, que fala sobre Jesus voltando, o texto diz: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Pastor César, essas pessoas identificadas como a igreja no versículo 8, não seriam as mesmas pessoas do versículo 14, voltando com Jesus do céu? Não seriam as mesmas pessoas? Como o pós-tribulacionismo identificaria essas pessoas voltando com Jesus se não for a igreja, de acordo com o versículo 8? Ótima pergunta. Vamos lá. A sua análise do pós-tribulacionismo é correta. A ideia de que a igreja encontra com Jesus nos ares, conforme está em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e a partir de então a igreja segue a agenda do noivo, porque ali é o encontro da noiva com o noivo, e a partir de então, como todo casamento que se preza, a esposa segue a agenda do esposo. O que Jesus disse, por exemplo, lá em em João capítulo 14, né? Também. E aqui em Apocalipse capítulo 19, óbvio, eu também concordo que é a igreja. O senhor leu aqui o versículo 6, né? Olha que interessante, a leitura do versículo 6 que o senhor leu. Ele diz o seguinte, ó. Bom, para pré e pós, vamos até onde a gente concorda. Apocalipse 19 está terminando a grande tribulação. Ok? Acho que até aqui concordamos. É interessante que no versículo 6 que o senhor apresentou, as bodas do Cordeiro, elas vão começar ainda. A ideia do pré é que a igreja subiu acho que 7 anos antes, se eu não estiver equivocado, então, a igreja subiu 7 anos antes, e lá no céu já teve as bodas do Cordeiro. Durante esses 7 anos, as bodas do Cordeiro acontecem lá no céu, certo? Na visão pré. Só que aqui não diz isso. Aqui está dizendo que, mesmo versículo que o senhor leu, eu vi uma voz de numerosa multidão, com muitas águas, não sei o que e tal, e no versículo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, alegremos e exultemos, demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. São chegadas as bodas do Cordeiro. Quer dizer, então isso desconstrói a ideia de que as bodas já aconteceram 7 anos atrás, ou durante 7 anos, nos 7 últimos anos. Pelo contrário, aqui está dizendo que chegou a hora das bodas do Cordeiro. Esse versículo que o senhor apresentou está dizendo que as bodas, chegou o momento. E esse momento, conforme concordamos, está no fim da grande tribulação. Então as bodas vai começar, não é que já passou. E no versículo 8 diz: e foi-lhe dado para a igreja, né, vestir-se de linhos finíssimos, resplandecente, quer dizer, ela está preparada para as bodas. Esse vestido é para acontecer as bodas, que é o casamento e tal. E aí, e tanto é que no versículo 9 diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. Então, ao invés das bodas terem acontecido 7 anos atrás, como defende a ideia pré-tribulacionista, é aqui no final da grande tribulação que ele diz que a igreja está preparada para as bodas. Então as bodas, na verdade, vai acontecer agora. E, então, vamos lá. E esse pessoal aqui de branco, é a igreja? Claro, é a igreja. Viu o céu aberto, o cavalo branco, chama-se fiel verdadeiro, estamos no 11, onde que ela aparece de novo? 14, né? 14. No 13, ele está vestido com um manto manchado de sangue, seu nome é Verbo de Deus, seguiu nos exércitos do céu montado em cavalo branco, com vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Quem é esse pessoal? A visão do João
de Jesus Cristo descendo, então ele vê esse pessoal é a igreja. Obviamente que a igreja ela tem uma divisão entre a igreja que está no céu, no sentido de que são os mortos. Então, quem já morreu está no céu. Quem está vivo está na terra. Agora, por exemplo, qual a igreja maior? A igreja do céu ou a igreja da terra? Do céu, obviamente. Então, porque quantos bilhões, trilhões de pessoas já passaram por aqui e foram salvos? Então, o contingente que está de salvos no céu é muito maior do que o contingente de salvo que está vivo naquele momento. Como agora mesmo. Então, tem mais salvos aqui na terra ou mais salvos lá no céu? Mais salvos lá no céu, obviamente. E esses salvos, eles são transformados e encontram o Senhor, ressurretos, transformados, e encontram o Senhor nos ares. Nesse encontro, lá nos ares, não sabemos exatamente que ponto da atmosfera, dos nomes gregos lá, Mesoranos, Oranos, não sei o que lá, não sabemos exatamente a quantos quilômetros, centenas de quilômetros de altura é esse encontro, mas Jesus vem descendo, conforme o Senhor disse na visão do pós, é isso aí. Então, esse exército é a igreja, formada tanto pelos arrebatados quanto pelos ressuscitados. E eles estão descendo agora com Cristo dos céus. Então, eu concordo que seja a igreja. Agora fica a questão das bodas também. Os arrebatados, eles... Réplica, é 3 minutos. Desculpa. Só pedir uma coisa pro pessoal, mandar pergunta, né? O pessoal tá mandando poucas perguntas. E, por favor, coloca para quem você quer que responda a sua pergunta. Pro César ou pro Marco. Então coloca a pergunta e para quem que é, por favor, vai mandando superchat aí. Desculpa, pastor. Não, tranquilo. Não, é réplica? É. Não, eu só queria entender melhor. Na sua concepção, a igreja sobe e já desce então com ele. Os vivos, né? Porque, vamos lá, a igreja, os ressurretos... Eu sempre vou pensar assim, vamos até onde concordamos. Vivos e ressuscitados. Sobem e encontram com o Senhor, é que os mortos, e voltam com ele. Isso. O maior contingente da igreja já está no céu, sempre. Tá. Como agora. Não, tudo bem. Isso. Mas eu não estou preocupado com as pessoas que estão no céu agora. Estou me referindo às pessoas que estão aqui, são salvas. Jesus volta, eles sobem, os mortos ressuscitam, encontra Jesus lá em cima, em algum lugar que não sabemos exatamente. E todos voltam. Porque na sequência... Todos voltam, é isso. Porque assim, a sequência do encontro com a noiva, da noiva com o noivo, a agenda da noiva é o noivo. Então eles voltam com o Senhor. Porque o texto diz, seguiam-no. Para onde o Senhor está vindo? Está vindo para a terra. Então estão seguindo para a terra. Então eles voltam para a terra. Eles encontram Jesus lá nos ares e a partir de então a agenda deles é estar com Cristo. E aí porque o texto de Tessalonicenses diz assim, ó, encontraremos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está descendo. Tá. Então é essa a ideia. Sim. Então eles sobem e descem. Isso. Então é a comitiva mesmo que recebe o Senhor, que está chegando como uma comitiva, que subiu, encontra com ele e desce com ele para onde ele vai julgar as nações. Eu nunca tinha pensado nessa história da comitiva, mas casa bem. É uma figura que o N.T. Wright menciona. Na realidade, essa concepção da comitiva é uma concepção que é um pouco estranha à ideia do Novo Testamento. E é estranha também ao conceito de casamento, de casamento no Novo Testamento. Parece que a concepção pré-tribulacionista se encaixa melhor na ideia neotestamentária pelo seguinte, Vilela e pastor César. Na concepção pré-tribulacionista, a ideia de casamento é preservada no seguinte sentido. Naqueles dias, quando havia um casamento, o noivo vinha até certo ponto na direção da casa da noiva e a noiva ia ao seu encontro. Não era uma comitiva, era uma noiva que ia ao seu encontro. E então, quando os dois se encontravam, o que eles faziam? Eles iam para a casa da noiva? Não. Eles iam para a casa do pai do noivo. A noiva saía ao encontro do noivo, o noivo então tomava a noiva, levava para a casa do seu pai, e ali havia um banquete, e nesse banquete, num dado momento, o noivo levava a noiva para uma câmara, e ali havia a consumação do casamento. Então, o que parece mais conectado com a realidade, com o imaginário, com a figura bíblica, com as metáforas bíblicas, é muito mais a concepção de casamento nesse momento do arrebatamento do que de comitiva recepcionando um rei que está chegando. Mesmo porque na literatura grega, de acordo com
a análise de um programa de computador que, antigo até, que se chamava, eu não me lembro agora o nome, acho que era Gran Cord, alguma coisa assim. A ideia de uma comitiva saindo para recepcionar um rei e voltar para a terra depois de recepcioná-lo, entrar na cidade depois de recepcioná-lo, essa ideia aparece na literatura grega apenas uma vez, quando o conceito de casamento no Novo Testamento, na literatura em geral, é muito mais dominante, é dominante na verdade. Então, o pré-tribulacionismo ele se encaixa melhor na mentalidade cultural e literária daqueles dias. Quando o noivo vem, a noiva sai ao seu encontro e então o noivo a leva para a casa do pai e não para a casa dela. E ali há as bodas, a consumação do casamento. Então, são concepções diferentes, figuras diferentes. Mas a figura do casamento é muito mais neotestamentária e tem muito mais amparo literário do que a figura da comitiva. Segunda pergunta, César. Bom, ficou a pergunta das bodas, que eu gostaria da consideração das bodas que o senhor desenhou a ideia da... Vamos lá. Se as bodas vão ser na Terra. Não, as bodas vão acontecer agora no capítulo 19. E para ele as bodas já... Como ele é pré, então as bodas já aconteceram. Quando Jesus está voltando, é porque as bodas já aconteceu. Não, quando Jesus está voltando, as bodas acabaram de terminar. As bodas são Isso, já aconteceu. Isso, já aconteceu. Ela já terminou. Só que o texto que o senhor apresentou, que concordamos que é no fim da grande tribulação, está dizendo que as bodas vai começar, a festa das bodas vai começar, e a igreja está finalizando, terminando de se ataviar para as bodas, e termina falando, bem-aventurados aqueles que são convidados para participar das bodas. Então, obviamente, as bodas ali vai começar. Então, eu queria